estamos aqui continuando. Deus precisa de uma organização? Esta é a terceira parte do nosso vídeo e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a parte técnica, como o mito de você precisar de um corpo governante, o mito de você precisar de uma organização, ele é fixado. Nós vemos que ele é primeiro criado. Você precisa de mim para você chegar até Deus. Esse é um mito tão satânico, luciferiano eu diria, e que tem tudo a ver com Nirode, porque foi Nirode quem começou pensando assim: vocês precisam de mim para vocês não serem mais destruídos num dilúvio, e a gente faz uma grande torre, a gente faz uma organização. Então esse é um mito, e o homem sustentou isso, e o ser humano, na sua inteligência satânica, continua oprimindo outros dentro da ideia de que eles têm que estar sujeitos ao seu controle para que possam agradar a Deus. Exato. Então, dentro dessa ideia, desse mito, ou seja, se você não estiver comigo, você não está com Deus, que é o que toda seita, o que toda religião diz, e a Torre de Vigia é expert nesse assunto, ou você está com a gente, ou você não está. Chega ao ponto, né, Paulo, de dizer assim, que não importa o quanto você lê a Bíblia, você nunca terá, né, o conhecimento, a menos que você esteja associado com eles. E saiu uma matéria agora, que aliás eu voltando para São Paulo, ô Patrick, grande abraço para você no Paraná, hein, no Portugal. Tem um outro texto agora que eles falaram agora na internet, a Sentinela, acho que é 4 de 2018, já me mandaram ontem, eu vou dar uma olhadinha. Mas ali a organização chega a afirmar que é o seguinte: nenhuma testemunha de Jeová é para ficar postando nada na internet, porque os únicos que têm direito de dar o alimento espiritual são eles. Nem na internet o cara não pode mais postar. Eu vou trazer esse vídeo depois. Mas vamos lá, Paulo, tá com você. A parte técnica sobre esse mito. Pois é. Para entrar na parte técnica, só fazendo um preâmbulozinho rápido, você sabe que uma organização sectária, como é o caso da Torre de Vigia, ela se posiciona, a Torre de Vigia claramente se posiciona no âmbito das igrejas ou das organizações ou instituições, como queira chamar, cristãs, né? Sim. Então ela se coloca, tanto que são testemunhas cristãs de Jeová, né? Mas observe uma coisa: existem ensinos, Edson, que são cristãos por natureza, por essência, ensinos que a gente chama de fundamentais, ensinos básicos do cristianismo. Esses ensinos fundamentais, esses ensinos básicos, eles vão estar presentes em qualquer lugar que você for que se diga cristão. Sim. Porque pelo fato deles serem ensinos básicos, se você fugir deles, se você negar eles, você automaticamente já deixou de ser cristão. Então esses ensinos básicos vão existir em qualquer lugar, inclusive na Torre de Vigia, tá? Então o valor do sacrifício de Cristo, a ressurreição, certas coisas. Final. Isso são ensinos básicos. Agora, os ensinos básicos para uma religião, uma organização como a Torre de Vigia, eles não são importantes. E eu vou te explicar por quê. Porque é através de ensinos particulares, que a gente chama de ensinos distintivos, que a organização vai adquirir aquilo que tecnicamente é chamado de identidade diferenciada. Opa, só um minutinho então, Paulo. Segura nessa daí. Isso aqui que o Paulo falou é importantíssimo, que aliás é uma das máximas que eu venho pregando hoje. Onde é que nós temos que nos basear? Nós temos que nos basear nos ensinos centrais do cristianismo, né? Nós temos que saber que Cristo houve o pecado, é comum para todo mundo, né? Você falou, pecado, um paraíso perdido, um Messias restaurador, um paraíso recuperado, a ressurreição, a volta de Cristo e um juízo final. E a vida eterna. O objetivo da Bíblia é mostrar só isso pra gente. Sim. Mas isso daí, por exemplo, é básico. Isso é básico. Agora, se eles forem pregar só isso, ele vai ficar parecido com um católico. Se eles focarem apenas nos ensinos básicos, eu estou falando de uma organização sectária, tá, gente? Exclusivista. A Torre de Vigia é exclusivista. Se eles forem focar nesses ensinos fundamentais e básicos, Edson, como é que eles vão poder chegar para as pessoas lá dentro e dizer que só através daquela... Eles não vão poder, eles não vão
poder se colocar como superiores a ninguém. Olha, o senhor tem que vir para a nossa organização porque a gente crê que Jesus Cristo morreu, a gente crê que ele foi levantado. Mas isso e a gente crê também. E a gente crê que o senhor vai ser salvo, o senhor crê nele. Então o cara não vai, porque como é que vai? Se todo mundo ensina isso. O que eles querem, esses ensinos não são capazes de dar a eles. Eles querem a exclusividade do favor divino. Então eles têm que supervalorizar, eles têm que primeiro criar, e depois supervalorizar determinados ensinos que são chamados ensinos distintivos. São ensinos próprios, particulares, que só eles têm e outros não têm. Então, aí eles vão poder chegar e dizer, olha, só nós ensinamos isso, então nós somos os certos e o resto todo está errado. Então vamos lá para o primeiro, olha, a primeira parte, nós estamos falando da parte técnica da construção do mito. Desenvolver ensinamentos particulares, ensinamentos que os tornam diferentes dos outros. Muito bom abordado aqui pelo Paulo. Ou seja, nós temos isso. Olha, só nós pregamos de casa em casa. Ninguém mais prega. Então a gente que segue a Cristo. Olha, só nós usamos o nome Jeová. Ninguém mais usa. Então só nós somos aprovados. Ensinos particulares. Onde estão os ensinos particulares, ancião? Em todos os ensinos da Torre de Vigia, que são antibíblicos na sua grande maioria, e na realidade são desvios dentro do próprio cristianismo, e às vezes não necessariamente, como é o caso do uso do nome de Jeová, né? Mas que eles pegaram para si e trouxeram isso como apenas nós, uma seita exclusivista. Então guarda o primeiro ponto. E esses ensinos distintivos, eles são criados através de malabarismos interpretativos, de interpretações pessoais e particulares da organização, né? E são ensinos elaborados através de técnicas. Então, por isso que existe uma parte técnica. É isso que a gente vai abordar agora. Então, como é que eles fazem? Eu chamo isso aí, a falsa premissa que está na base de toda a crença, de toda a organização Torre de Vigia. Tá? Você precisa ter essa premissa. A partir daí você vai edificar todo o seu edifício de crenças, vamos dizer assim. Tá? Então como é que isso se dá? Como é que se dá a criação dessa premissa que são no vídeo anterior a respeito dos capítulos 24 e 25 de Mateus? Então, nesse contexto está lá a parábola do escravo fiel e prudente, ou escravo fiel discreto, ou mordomo fiel e prudente, qualquer. Que a gente já viu que não é aquilo que ensinava. Exatamente. Mas como é que eles criam o mito em cima daquilo ali? Eles pegam, primeiro ponto, eles pegam a parábola de Jesus, que é direcionada, que é dirigida a todos os cristãos, porque todos podem ser o escravo fiel e discreto. Exatamente. Certo? Que é, no caso, tecnicamente falando, a indispensável base bíblica, entre aspas, a base bíblica que eles necessitam. Porque eles sabem que você, como estudante, você está começando ali, no processo de doutrinação. Você, como estudante, você crê na Bíblia, senão você não estaria ali. Então eles precisam de uma base bíblica. Eles precisam daquilo que tecnicamente a gente chama de substrato. Então é o substrato bíblico indispensável para que eles comecem a criar a premissa, criar o mito, tá? Do escravo fiel e discreto. Então eles pegam a parábola vai ser o substrato. Pegou a parábola lá de Jesus do escravo fiel e prudente. Primeiro ponto. Aí partem para o segundo ponto da técnica que eles usam. O segundo ponto é formular uma doutrina em cima da parábola. Então pegou a parábola está lá. A parábola sozinha, ela não diz aquilo não que faz eles, nada. Ela não diz o que eles desejam, certo? A parábola sozinha não vai dizer aquilo. Aí eles precisam criar a doutrina. Eles criam a doutrina em cima dessa parábola com fartas argumentações, aquela técnica toda que a gente já sabe, puxa um textinho de acolá, faz uma conexão totalmente fora do contexto, fazem aquela cambalhota, aquele duplo twist carpado da Daiane dos Santos, lembra? Fazem o duplo twist carpado de interpretação, né? E aí eles pegam essa doutrina que eles criaram
e inserem e fazem a conexão com a parábola de Jesus Cristo, que é o substrato bíblico que eles precisavam. Levando a pessoa a acreditar que aquilo que eles estão falando está baseado na Bíblia. Isso. Aí eles fazem o seguinte, para dar mais força, né? Porque é o tal negócio, quando você prepara uma comidinha lá, você pode preparar a comida, cozinhar tudo bonitinho, mas você tem que botar um tempero para ficar legal, né? Para a coisa ficar mais palatável. Então, qual é o tempero que eles jogam aí nessa receita? O terceiro ponto, que é o componente profético. Você sabe que tudo que tem uma profecia envolvida chama muito mais a atenção das pessoas. Quando você diz assim, não, fulano previu aquilo há tanto tempo atrás, a pessoa já fica, opa, então isso aí realmente é para valer, porque olha, tantos anos atrás ele previu. Então eles jogam o tempero, o componente profético. Então pegou o substrato, que é a parábola, criou a doutrina em cima da parábola. Aí vem o terceiro ponto, joga o componente profético, ou seja, Jesus Cristo, lá 2000 anos atrás, que nós estaríamos aqui. Ele estava falando que lá 19 séculos mais tarde, né, porque foi em 1970 e pouco que surgiu lá a organização, a Torre de Vigia, né, com Russell, 19 séculos mais tarde, iria surgir um grupo de pessoas que teria essa prerrogativa, que seria o escravo, tá entendendo? Jogou o componente profético, ou seja, Jesus Cristo lá atrás ele estava se referindo a isso, viu? Aprendeu isso? Jesus Cristo estava se referindo a eles, quando Jesus Cristo falou aquilo lá para os discípulos dele lá 2000 anos atrás. Então esse é o terceiro ponto. E aí, o quarto ponto qual é? Aplica-se essa doutrina, já com a devida roupagem bíblica, a um seleto grupo, evidentemente, aquele grupo que se coloca na posição de liderança ou de autoridade naquela organização. É claro que eles não vão aplicar para o outro, eles vão aplicar para si próprios, né? E isso é uma técnica, inclusive, que eu já comentei em vídeos antigos meus, que eles usam muito, eles são craques, um Pelé nessa técnica, que é a técnica falaciosa do provincialismo. Quem viu os meus vídeos antigos, que eu falo de técnicas falaciosas, vai observar isso. Se não, vá lá no meu canal, reveja esse técnicas falaciosas e a torre. E uma das técnicas que eu cito lá com exemplos e tudo é essa do provincialismo. Você pega um evento muito maior, de uma amplitude muito maior, e você afunila aquilo ali e joga para você. Eu pego o foco todo, digamos, o Maracanã está todo iluminado. Você pega os refletores todo do Maracanã e joga para você. Olha, isso aqui é só para mim. É o provincialismo. E você acaba dando uma importância muito maior àquilo que na realidade não tem tanta importância assim, porque você tem que se enaltecer. Tá entendendo? E você sabe, Paulo, não cortando, que é só um minutinho. Eu fiz um vídeo há pouco tempo atrás, eu não sei se você viu esse vídeo. Eu fiz um vídeo onde eu achei simplesmente um absurdo. Eu peguei uma sentinela, e vai cair nisso que você está falando. Eu peguei uma sentinela, então eles falavam sobre a atividade de João Batista. A atividade de João Batista foi importante e tal, conforme profetizado pelo profeta Malaquias, ele indicou o caminho para Jesus, mas o cumprimento maior, olha que coisa louca isso, o cumprimento maior da profecia de Malaquias se deu com Charles Taze Russell. Está sentinela agora, do vídeo meu. Eu não sabia não. Vídeo recente. Eles, cada vez, eles falam mais besteira, né, rapaz? O Charles Taze Russell já estava meio que sendo uma carta fora do baralho para eles, né? Nem ungido mais, parece que não é. O Charles não é mais barba escrava. Então, você imagina você pegar algo que a Bíblia é tão específico, Mateus registrou, Marcos registrou, e Lucas registrou que aquele ali era o João, era o cara da profecia. Eles tiraram o João Batista foi um cumprimentozinho pequenininho. O cumprimento maior se deu quando o Russell e seus associados começaram a estudar a Bíblia. É o que você está falando aí agora. Então, pois é o provincialismo. Aí joga o foco para si, né? E esse eficiente método de falácia, eles realmente são craques. E aí vem o quinto ponto. O quinto ponto, o que é? É a propaganda. Eles têm um muito eficiente, né? Eles têm, por
eles querem. Então os caras têm poder de propaganda. Eles têm um poder extraordinário de propagandear aquilo que deseja ter interessante a eles. Não é? Então esse é o quinto ponto. Então só para a gente recapitular, ó, primeiro ponto, substrato bíblico. É a base que eles precisam da Bíblia para que a coisa funcione. Porque senão vai dizer, de onde você tirou isso? Exatamente. Não vai funcionar. Então a base bíblica, eles precisam desse substrato. Segundo, formulam a doutrina em cima do substrato, em cima da parábola, no caso. Terceiro, adicionam um componente profético. Jesus estava falando daquele grupo que vai surgir muito depois e tal. Né? Quarto, aplicam a doutrina já com a roupagem bíblica a si próprios, a sua própria instituição, ou ao grupo, evidentemente, que está na liderança dessa instituição. E quinto e finalmente o último ponto, propaganda, que eles têm todos os meios na mão para fazer essa propaganda de forma eficiente. A partir daí, meu amigo, eles, de forma técnica, que isso é uma técnica, eles desenvolvem esses 5 pontos, acabou. Edson, acabou. Se chegar no quinto ponto, acabou. Eles já dominaram o pessoal. As pessoas já estão aqui na mão deles. Porque o que acontece? A partir do momento que isso está cristalizado na mente dos adeptos ali dentro, questionar qualquer coisa que venha dessa fonte é a mesma coisa do que você está desafiando a Deus. Questionar o próprio Deus. Você vai querer desafiar a Deus, rapaz? Quem é que em sã consciência vai desafiar a Deus? É por isso que o poder sedicioso fica tão forte na mente de qualquer pessoa, e quando você diz, eu descobri algo errado sobre a organização, eles dizem, pare com isso, a organização é de Jeová, volte para a organização, porque é incrível o número de pessoas que estão lá dentro, Paulo, parece um vício de droga. Eles encontram pessoas aqui fora que foram desassociados, ao invés deles conversar, e aí, você soube alguma coisa, descobriu mais alguma coisa? Não, é assim, volta para a organização. O conselho deles é tentar puxar a pessoa de novo para a mesma escravidão que eles estão. Doutrinação de sempre. E é outro negócio, quando você vê a Bíblia, né? Como a Bíblia conta, a gente estava falando da questão da organização, que Deus nunca precisou de uma organização. Pelo contrário, Deus, a partir de Jeová, a partir do momento que ele observava que aquela organização lá de Israel estava fora dos trilhos, era justamente aí, ele não passava a mão na cabeça, não, era justamente aí que ele... Exatamente. Né? Ia em cima, e os profetas eram levantados para quê? Para dizer que estava tudo bom e bonitinho? Quais eram as mensagens dos profetas? Eram mensagens fortes, muito poderosas. E quem é que estava do lado de Deus naquela época? Era a organização ou eram esses homens? O profeta. Por que os profetas eram mortos? Porque eles adulavam a organização e não questionavam nada? Ou porque eles apontavam o dedo na ferida, o que estava errado? Exatamente. Por que o próprio Jesus foi morto? Entendeu? É isso que a gente precisa pensar, gente. Aliás, é um mito. Vamos derrubar o mito. A partir desse momento, você derruba o mito, você vai ver que a sua vida, a culpa, o medo, aqueles sentimentos paralisantes, aquilo tudo que te aterra, que te joga no chão, a tua autoestima lá embaixo, tudo isso, você vai ver que é até um tratamento, porque a pessoa começa a se sentir melhor, ela começa a perceber que ela não é tão insignificante assim, e que ela não é uma pessoa, a pior pessoa na Terra, porque ele é mais um ser humano. Mais um ser humano como todos os outros, e cujos erros são cobertos pelo sangue derramado de Cristo. Acabou. É simples. Gente, vocês entenderam então aí? É assim, se você é testemunha de Jeová, estava com medo, não sei o que faço, tal, não sei se saio, não sei se não saio, pode sair tranquilo, fica tranquilo. Quem vai te salvar é o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus. É com ele a sua prestação de contas. Eu achei muito interessante, sabe, eu estava conversando com um irmão esses dias, tem um irmão amigo meu, um ancião chegou nele e falou, rapaz, eu estou sabendo que você está vendo uns vídeos, tal, que negócio é esse de vídeo que você está vendo? E foi, né, falar para ele. Aí ele falou assim, fulano, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia
que quando eu for prestar conta para Jesus, esse problema de vida é meu. Aí o ancião ficou assim, né? O cara foi. Aí ele falou assim, e outra coisa, eu acho bom você também prestar atenção, porque você também vai prestar conta para Jesus. E quando eu for prestar conta para Jesus, eu vou sozinho. Eu não vou poder dizer que o ancião falou isso para mim, o ancião falou aquilo. E quando você chegar lá também, não vai ter corpo governante para te ajudar, não. Segurar a tua onda, não. O camarada ficou com os olhos desse tamanho, e eu falei, é uma pura verdade. Porque naquele grande dia, Paulo, cada um de nós compareceremos diante da cadeira de juiz de Cristo, e como seres humanos, baseado naquilo que nós somos, em matéria de ser escravos, fiéis e prudentes para a vida de outros. Como foi que nós alimentamos os outros, como foi que nós ajudamos os outros. Esse é um fato muito importante que eu sempre venho destacando. E aí a gente pega agora e vai notar o quê? Que a organização, nessa prerrogativa de organização de Deus, ela acaba mantendo as pessoas debaixo de uma escravidão, conforme diz Judas, né? Eles são rochedos submersos na água, que você não vê, você pensa que é só um pedacinho de terra, e quando você vê, você se trombou ali e acabou afundando o teu barco. E esse barco é a vida, né? A pessoa ela confia tanto na organização que quando ela acorda para a vida, ela simplesmente acabou. E uma outra coisa que eu estava pensando esses dias, achei muito interessante. Jesus veio para salvar seres humanos pecadores, não é isso que ele diz? Seres humanos pecadores. A organização, ela tenta colocar você dentro de um molde de perfeição, não é assim? Sim. Você não pode fazer A, você não pode fazer B, você vive sempre dentro de uma cerquinha. Isso. Aí eu pensando comigo, raciocinando, imaginei que tipo de seres humanos estão sendo desenvolvidos dentro dessa organização. Seres dependentes e mais que isso, seres que não têm muitas condições de atingir uma determinada maturidade espiritual. E são tratados como criancinhas. O próprio Raymond Franz, ele explica muito bem isso no seu livro Em Busca da Liberdade Cristã. O segundo livro dele, quem puder ler, tiver condições, tiver ainda acesso, é um livro excelente, eu reputo ainda melhor do que o primeiro, o Crise de Consciência. O Crise de Consciência é importante, porque no início ali é muito importante que as pessoas leiam, ajuda muito quem está nesse processo abrindo os olhos. De libertação. Né? Isso, ajuda muito. Mas o segundo passo seria ler depois o Em Busca da Liberdade Cristã, que é extraordinário esse livro, é muito, muito bom mesmo, muito bom. E ele explica justamente esse ponto, porque se você tem um tutor, o próprio apóstolo Paulo explica que nós deixaríamos, os servos de Deus deixariam de ter um tutor a partir do momento que chegasse o Cristo. Né? O Cristo seria, antes você tinha a sombra, chegou a realidade, você não tem mais a sombra. Né? Se você continua sendo tutelado por homens, por uma organização que te diz, olha, agora você dá um passinho aqui, olha, agora você faz assim, agora você faz assim, ali você não pode. Você não deixa de ser criança nunca, você nunca vai andar pelas suas próprias pernas. Exatamente. E que condições essa pessoa terá, por exemplo, para comparecer perante Cristo? Porque a nossa vida ela é composta de experiências. A gente estava conversando e eu disse que ela é composta de fases, é composta de experiências humanas. Sim. Onde você tem o poder de decidir se eu quero, se eu posso ou se eu não posso. Assim, você tem o poder de decidir isso. Claro. E você senão o livre-arbítrio não serve de nada. Exatamente. Eles falam tanto de livre-arbítrio, mas aí te tutelam tanto. Como é que você... Nem o livre-arbítrio lá você não pode usar. Não tem. Livre-arbítrio é uma palavra vazia, torna-se uma expressão vazia. Então acaba se criando pessoas espirituais. O irmão está falando assim, pessoas que não são espirituais. Gostaria que vocês falassem sobre a Babilônia Grande, pois esse mito tem muitos TJs que têm preconceito de outras igrejas, outras marcas, né? Isso também é um outro mito, né, Paulo? Essa questão da Babilônia Grande, né? Sim, porque eles fazem a aplicação particular que interessa a eles. É aquilo que a gente estava falando antes, né? Os ensinos distintivos possibilitam que eles se coloquem, se enalteçam e se coloquem numa posição superior. Obviamente os outros estão numa posição inferior, os outros estão na Babilônia. É muito fácil você fazer isso a partir do momento que você
colocou a técnica em prática e você obteve o domínio, o controle. O que eles desejam é isso, através dessas técnicas, o controle intelectual sobre os adeptos. Os adeptos não pensam por si próprios, têm que pensar através do que eles dizem. Só isso. Ou seja, ou você usa os óculos da torre de vigia para ler a Bíblia e para coordenar a sua vida, ou você tem a liberdade de usar a sua própria faculdade perceptiva para raciocinar, para pensar, para ler a Bíblia e chegar-se até Cristo. Dessa forma, talvez seja muito mais fácil. Eu sempre tenho dito, Jesus falou, o meu jugo é benévolo e a minha carga é leve. Será que as testemunhas de Jeová vivem essa carga tão leve? Não é? Porque eu tenho uma carga leve. Ou seja, eu vou onde posso, onde quero, faço aquilo que quero e me resolvo com Jesus. Agora... Não preenche relatório nominal. Não preencho relatório. Com seu nome não, né? Não preencho mais relatório, não faço mais nada. Agora é eu e Jesus. Então você tá mal, hein? Você não preenche mais relatório. Agora, Paulo, você sabe que as pessoas às vezes têm esse medo. Eles têm medo de andarem sozinhos com Jesus. Sabe? Porque não conheceram o verdadeiro Jesus. Então eu recomendo para você, o Paulo deu uma boa sugestão, pegue Mateus 24 e 25, leia, pega os evangelhos, comece a ler, esqueça todo o malabarismo de interpretações bíblicas, esqueça isso. As testemunhas de Jeová, segundo estatística, conhecem apenas 7%, conhecem e usam 7% da Bíblia, só. Só aqueles textinhos básicos, aí todo mundo decora, né? Usa em determinadas situações, mas aí de repente, se sair daquela situação, se alguém fizer uma pergunta diferente, pronto, já embananou tudo. Exatamente, é o que eu chamo do caminho do preá. É sempre aquilo ali. Então ele só conhece 7% da Bíblia. Uma vez que você começar a ler, esquece o resto da Bíblia. Esqueça o resto da Bíblia, siga esse conselho. Pegue os evangelhos, apenas os evangelhos. E comece por ali, para você começar a pensar igual Jesus. Começou a pensar igual Jesus, meu irmão, você está habilitado para ler o resto da Bíblia. Porque a Bíblia, Paulo, a premissa é Jesus. A Bíblia tem que ser lida a partir de Jesus. Você não pode ler a Bíblia sem Jesus. Não adianta você ficar lendo o Velho Testamento agora, porque quando você chegar em Jesus, Jesus desconstrói um monte de coisa. Olha, vocês ouviram que vocês não podiam matar o inimigo de vocês, mas agora eu estou falando, se você ficar com raiva, você já está na mesma situação. Vocês ouviram? Jesus dá condições, né? A gente observa isso no Evangelho, para que as pessoas se tornem melhores. Exatamente. Além da esperança para o futuro, Jesus, o ensinamento do Cristo, o ensinamento puro, né, dele, dá condições para que as pessoas que aplicarem aquilo já vivam de uma forma melhor, sejam mais felizes e tornem outros à sua volta mais felizes também. Não é ser chato. Ninguém precisa ser chato, ninguém precisa se intrometer na vida dos outros, não é nada disso. É você simplesmente servir aos outros. Esse é o verdadeiro espírito cristão. Você servir. Se você serve aos outros, a forma de adoração, qual é a forma de adoração que é pura e imaculada aos olhos de Deus, conforme Tiago diz? Cuidar dos órfãos, das viúvas na sua tribulação e manter-se sem mancha do mundo. Acabou! Acabou! Aí eu pergunto, eu vou até um pouco mais longe, viu, Paulo? Seu tempo como ancião, qual arranjo que vocês faziam na congregação para cuidar dos órfãos das viúvas? Tinha lá? Às vezes tinha aquela senhora, aquela irmãzinha muito idosa, quem é que pode chegar e dar uma carona para ela? Tinha de vez em quando. Dar uma carona, né? Tinha algumas coisas assim. Mas o fato é que ajudar verdadeiramente nas necessidades, quando a pessoa está realmente em necessidade, a gente não vê, é muito pouco. Quando vê, são iniciativas individuais, como eu sempre fiz. Exatamente. O que você observa muitas vezes, eu fui várias vezes visitar irmãs idosas na época que estavam em instituições, em asilos, né? Porque o que acontece? A organização dizia, não, a família, nós não temos responsabilidade porque tem família. Aí você vai ver essa família, às vezes é um primo que mora em Minas, um afilhado que mora em Natal, no Rio Grande do Norte. Bastou isso para eles dizerem, não, ela tem família. E aí tiram o corpo fora. Exatamente. A congregação sai fora. Não, tem família, a família que cuida. Aí bota num asilo,
Aí você vai ver lá o asilo Nossa Senhora de Lourdes, asilo do São Camilo, não sei das quantas. É tudo instituições ou católicas ou protestantes. Ou espíritas, na grande maioria dos casos. E a pessoa está lá. Quer dizer, no final da vida ela está sendo cuidada numa instituição que é bancada por Babilônia Grande, o império da religião falsa. Porque os irmãos cristãos amorosos não cuidam daquela pessoa. Não é uma hipocrisia isso, Rafael? É uma hipocrisia muito grande, mas muito grande mesmo. Você sabe que tem casos até de superintendente de circuitos, né? Que for para asilo e tal, o cara tem um velhinho. Se ele tem uma certa projeção, eles recebem Betel. Se ele não tiver projeção nenhuma, meu amigo, ele vai ter que se virar. Ele já deixou o serviço há muito tempo, a família vai cuidar e ele não tem família. É verdade. Então é uma grande hipocrisia. Paulo, olha, foi um prazer estar aqui junto com você. Eu acredito que esses vídeos aí vão fazer grande diferença na vida de todo mundo. Você quer dar uma mensagem pro pessoal do nosso canal aí? Bom, eu queria agradecer a todos primeiro, mais uma vez, pela paciência de vocês, pela atenção que nos deram. E queria dar um grande abraço a todos. Acho que todos, se você está passando, você em particular, está passando por uma situação difícil, sabe? Se você está sofrendo internamente nesse processo, seja porque você ainda está na torre de vigia e está enfrentando todo aquele turbilhão emocional, ou se você já está em processo de saída, mas você tem um preço alto a pagar, como a gente falou na semana passada, tem familiares lá dentro, existe tudo isso, é sofrido, é difícil, mas vale a pena. Siga aquilo que é correto com o seu raciocínio, lógico. Procure as pessoas de bem, as pessoas que falem para você de coisas boas e não de fardos e pesos para colocar mais ainda nos seus ombros. Lembre-se do que Jesus Cristo falou para aqueles fariseus. Eles não estavam dispostos a mover um dedo, né? Mas colocavam fardos pesados nos ombros dos outros. Então, tenha isso em mente e é daqui para frente. É um dia de cada vez, mas é daqui para frente. E com os ensinamentos verdadeiramente cristãos, não os ensinos particulares de uma determinada denominação, não. Os ensinos verdadeiramente cristãos, a base, você já vai estar numa situação muito melhor, vai poder edificar a sua própria espiritualidade. Lembre-se, relação de Deus com os homens precisa da intermediação de organização nenhuma. Você de Jesus Cristo. Tá? Gente, eu quero agradecer para o Paulo. São oportunidades raras. Eu venho ao Rio de Janeiro pelo menos uma vez por ano. Mas quando vir, se Deus quiser, nós vamos estar juntos de novo, vamos gravar novos vídeos. Será um prazer. Vamos acompanhar o processo de balançar da torre, a torre está balançando. Né? Se você é inscrito no canal do Paulo e não me conhecia, eu sou Edson Reis, o ancião. Nosso canal JWR. Se inscreva lá também, nosso canal JWR. Tá? Se inscreva lá. E se você não conhecia o Paulo e me acompanha, se inscreva no canal do Paulo. Qual é o canal do Paulo? Paulo Sávio, tá legal? Então, se vocês se inscreverem no canal do Paulo, quem está no meu, o canal do Paulo vai lá em cima. E quem está no canal do Paulo, se inscrever quem está no meu, o meu vai lá para cima também. Então façam isso, se inscrevam já, nosso canal JWR. Você vai acompanhar os meus vídeos todos os dias. E o do Paulo, Paulo Sávio, você vai continuar acompanhando. Olha, tem o Patrick que falou, estou inscrito nos dois, tá bom? Beleza. Gente, Deus abençoe vocês, um grande abraço, um feliz ano novo para vocês. Tá todos. A partir de segunda-feira eu volto às minhas atividades normais, pretendo fazer 2 ou 3 vídeos por dia, tá bom? E quero ver se Deus ajuda que esse ano 2018 muita gente aprende a verdade sobre Cristo. Quero mandar um recado para as testemunhas de Jeová. Não fazemos isso por mágoa, nem nada. Simplesmente, se você também é testemunho de Jeová e não quer assistir, não precisa assistir. Mas se você está numa situação aflitiva, você está numa situação difícil, você está aí com o coração cheio de temores, assistam os nossos vídeos, que eu tenho certeza que você vai fazer alguma coisa a mais na sua vida. E aceite a Cristo como Senhor e Salvador, tá bom? Eu lembro da revista Defesa Cristã, são 3 tá bom? Deus abençoe.
abençoe vocês, um grande abraço, fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Forte tchau, abraço tchau. a Obrigado, todos. valeu. Tudo de bom.